Esse é Telapia, pitacos das telas na sua vida por duas fãs de cultura pop. Em vez de terapia, tem cinema, TV e streaming. A gente usa o entretenimento para oferecer pontos de vista para as nossas questões existenciais. A cada episódio, respondemos dilemas reais com sugestões de séries e filmes. Eu sou Melissa Setúbal. Eu não tive nem perto da praia e tô com areia na bunda. E eu sou Joana Pelerano, e agora tragam-me o horizonte. Nesse episódio, viajo porque preciso, mas volto porque te amo, meu sofá. No último episódio, temporada 6, episódio 3, recebemos Giliard Souza, professor especialista em formação de guias de turismo e pesquisador dos impactos sociais e territoriais do turismo. Conversamos sobre as expectativas que as redes sociais, os filmes, as séries criam nas pessoas. E decidimos esticar essa conversa porque eu fiquei pensando. Falamos muito sobre como a expectativa que filmes e séries criam sobre o turismo, o que pode gerar frustração, entre muitas questões. Mas será que filmes e séries podem aprofundar a percepção do visitante e fazer com que ele aproveite mais o destino? Oi, Gil, que bom que você topou voltar para falar com a gente. Vamos continuar essa conversa, hein? Antes de você responder a Melissa, eu queria contar o caso de uma ouvinte que eu acho que ajuda a ilustrar esse cenário. A Isabela contou que ela tem muita vontade de conhecer a Itália desde que os pais foram lá, quando ela ainda era bem criança, mas que essa conexão aumentou muito mais por causa de um filme. Ela disse o seguinte: Sob o sol da Toscana, me instigou a querer viver como a protagonista, de ter essa experiência, de ir para o país e não só ser uma turista de 15 dias, mas de me fixar em um local e ficar nele tempo suficiente para me tornar parte daquele local. É um filme que me tocou porque reúne vários fatores: a paisagem, a culinária, fazer parte da vila, da vida das pessoas, que aí você realmente mergulha naquela cultura, né? Então, isso me instigou bastante, porque é esse tipo de vivência que eu quero ter, é me sentir uma local, não ter a correria de ter que conhecer tudo e até de uma forma superficial. Ter tempo de acordar um dia sem programação, ou acordar e não ir para lugar nenhum mesmo, porque eu não tenho pressa de ir para lugar nenhum, sabe? É de vivenciar mesmo a Itália. Então, Gil, você acha que dá para criar uma conexão genuína, tipo a da Isabela com a Itália, só via telas? Ou assistir coisas como Sob o Sol da Toscana, que é uma comédia romântica, né, de 2003. Pode ser uma experiência de viagem, entre aspas, por si só. Tipo, para quem não vai viajar esse ano, dá para viajar só pelas telas mesmo? Então, em vez de ir para a Itália de verdade, se a gente está sem grana, se a gente está sem possibilidades, um Sob o Sol da Toscana quebra o galho? Então, acho que, como a Isabela comentou, é uma possibilidade, sim. As produções audiovisuais, elas nos proporcionam essa experiência de um deslocamento, ainda que psicológico, né, para esses lugares. E aí tem muitos filmes interessantes para a gente pensar nessas paisagens, né? Tem um filme que eu gosto muito, que é A Pior Pessoa do Mundo, do Joaquim Trier, que é um filme muito simples, do cotidiano, que se passa em Oslo, né? E assim, é uma cidade, Noruega, né? Que de modo geral a gente aqui não fala tanto da Noruega. E aí trata de uma Noruega cotidiana, né? De padaria, de mercado, enfim. Mas de uma paisagem muito agradável. Sobre o Sol de Toscana, filme clássico também. No episódio anterior a gente comentou do Comer, Rezar e Amar, que a Elizabeth Gilbert roda 3 países, né? E ela experiencia diferentes paisagens de uma maneira bastante profunda, para se dizer, porque ela não tinha GPS, que é o fator que muitas vezes limita a nossa experiência turística, né? Então, quando a gente tem um bilhete de volta, a gente sabe que o reloginho está ali batendo. E no caso da Liz, em Comer, Rezar e Amar, não. Então, acho que sim, os filmes, as produções audiovisuais são uma possibilidade sim, de a gente conhecer esse destino, mas é importante que a gente seja ciente que a gente pode conhecer esse destino de uma outra maneira quando a gente está lá presencialmente, porque as produções audiovisuais elas vão condicionar absurdamente o nosso olhar sobre aquele lugar, né? Tem algumas produções, assim, que eu acho que tentam mostrar o lugar de uma maneira menos romantizada, assim, porque realmente, Sob o Sol da Toscana é o auge do romance, né? A Toscana é o lugar mais incrível do mundo, maravilhoso, e por mais bonito que seja, de fato é, você entra naquela lógica da expectativa que a gente falou no episódio passado, né? Você cria uma expectativa tão grande que às vezes é até injusto com o pobre da Toscana, né? Mas quando a gente vive essas coisas via filmes e séries, às vezes tem umas produções que ajudam a mostrar o lugar de uma maneira um pouco mais cotidiana mesmo, né?
Tem um filme, por exemplo, que fala da África do Sul, que chama Ayanda and the Mechanic, que é um filme de 2015 que mostra uma Joanesburgo, assim, super do dia a dia mesmo, e ainda num recorte bem específico, bem hipster, jovem, contemporâneo, que a galera vai naqueles cafezinhos, e uma convivência muito intercultural, assim, com migrantes de todo o continente africano. E aí fala de um romance vai, não vai, sabe? Aquela coisa, aquela história da pessoa que está crescendo e está entrando na vida adulta. Então, por mais que se fale bastante da cidade, se fala bastante de como é viver nessa cidade de um ponto de vista diferente daquele que talvez um filme mais romantizador assim trouxesse. E aí nessa mesma pegada um outro filme que me lembra muito essa vida um pouco mais cotidiana assim é Medianeiras, né, que fala sobre Buenos Uhum. Aires, com esse ponto de vista de uma vida também jovem, urbana e uma vida solitária, né? Uma vida que não é perfeita, que não tem nada a ver com esse romance clássico de cinema, né? Meninas é um filme que eu acho belíssimo, como eles abordam a cidade de uma maneira muito bonita, né? Como que a cidade ela cresceu de costas para a natureza, enfim, é um filme muito bonito. Tem uma série portenha também, que é o Faz Nada, que é a história de um dandy, né? Um bom vivant gastronômico, e além da fotografia, que é uma excepcional, apresenta o cotidiano, de Buenos Aires de uma maneira muito bonita também, né? As cores da cidade. E aí tem um filme que nessa mesma lógica de apresentar lugares não tão turísticos assim como Sob o Sol da Toscana, que é o Quem Quer Ser um Milionário, que eu acho super interessante para pensar nas desigualdades sociais da Índia contemporânea, que é bem nessa mesma pegada. Sim, acho que você falando de Buenos Aires, né, tem várias produções que falam de lugares, por exemplo, que eu já fui, e eu viajo de novo para aquele lugar e reconheço lugares que eu passei ou lugares que eu comi. Eu também tenho essa experiência contrária, né? Você viajar de novo para um lugar que você foi, porque você reconhece não só a experiência, mas também a paisagem e tudo mais, mas essas emoções que aquele lugar te provocou e que ficou dentro de você e que você acessa a partir de estar nessa experiência audiovisual te resgatando essa memória, né? E pensando nisso, aconteceu comigo acho que duas vezes, assim, que me veio agora à memória. A primeira vez foi quando eu estava nos Lençóis Maranhenses, e aí teve um momento que eu sentei numa duna e, assim, fiquei observando aquela paisagem que é um desbunde nos Lençóis Maranhenses. É uma coisa absurda, uma das paisagens mais bonitas que eu já vi. E ao mesmo tempo tem a sua beleza, mas é um lugar muito inóspito. É um sol escaldante, enfim. E eu lembrei de um filme que eu gosto bastante, que é Casa de Areia, com a Fernanda Montenegro e com a Fernanda Torres. Que é a história da mãe de uma filha tentando sobreviver àquele território inóspito, né? E aí me veio a ideia dos personagens na cabeça. Eu digo, nossa, elas passaram um perrengue grande aqui, né? Tentando sobreviver a esse território. Enfim, acho que esse é um exemplo da minha cabeça. E o outro é em Cabaceiras, é uma cidade interior da Paraíba, que inclusive ela tem o título de Hollywood nordestina, que é onde foi gravado várias produções cinematográficas, entre elas a clássica O Auto da Compadecida, né? Que E é muito demais. curioso que a cidade de Cabaceiras ainda hoje vive a memória, né, dessas gravações. Porque é importante a gente também observar que esse impacto desse turismo cinematográfico, né, ele continua quando a produção ela para de ser gravada, né? Então fica ali aquele legado. E Cabaceiras é um destino bastante interessante, né? Foram gravadas acho que mais de 50 produções audiovisuais e é um destino muito pitoresco, muito peculiar. Você falou de destino peculiar, lembrei de uma série que chama Portlandia e fala sobre a cidade de Portland, né, nos Estados Unidos. Uma série aí que começou em 2011, teve 8 temporadas, uma super comédia de esquetes, assim, e de uma forma muito fofa, zomba desse lugar, porque é um lugar de conhecidamente com muitas figuras, né? E muitas formas de se viver que a gente não está acostumado em outros lugares. Então, eu acho muito interessante quando a gente tem a oportunidade de viver um pouquinho de como é estar num lugar e perceber que para as pessoas que moram ali, para além da gente que vem como turista, como alguém que é de fora daquele lugar, perceber que a vida das pessoas daquele lugar funciona de uma forma completamente diferente da sua, na grande maioria das vezes, né? Então, por exemplo, lá em Portland
tem esse lugar assim que é a central universal dos hipsters. Até hoje os hipsters sobrevivem lá. E tem, até hoje, né? Tem aqui na revista Vulture, fala do impacto das pessoas irem lá para poder ver esse estilo de vida peculiar que só existe nessa cidade que criou essa espécie de cenário. Então, é uma cidade que realmente ela é tão peculiar que ela virou a personagem mais do que as pessoas que estão ali, né, vivendo essa história dentro dessa série. A grande personagem é a cidade. Eu acho que não tem cidade que foi mais grande personagem dessa face da Terra do que Nova York. A gente já citou várias vezes no nosso outro episódio, né? Então, ao invés de a gente falar de Sex and the City, Seinfeld, Friends, How I Met Your Mother, Gossip Girl, que são super séries que falaram dessa cidade 1 milhão de vezes, fora 1 milhão de outros filmes aí também, né? Eu queria falar de uma série, talvez inusitada a gente falar para esse tema, mas eu gosto justamente porque mostra mais de como é viver nessa cidade, apesar de toda a ironia, que é Unbreakable Kimmy Schmidt, que é uma série de 2015. Teve 5 temporadas mais um especial, e que fala de uma menina que ela viveu no interior dos Estados Unidos e ficou num bunker durante 15 anos por causa aí de uma seita, né, de um cara que inventou que era o fim do mundo, então todo mundo tinha que ir para esse bunker. E quando ela sai, ela vai ser entrevistada lá em Nova York, ela se encanta tanto com aquela cidade, com essa visão completamente nova, né, de alguém que ainda está presa nos anos 90, porque ficou presa num porão durante esse tempo todo, e vai para Nova York descobrir não só a cidade, mas descobrir como é que ser gente, e ser gente numa cidade que pega tudo de você, né? E o mais legal de ver vizinhanças lá em bairros que não são os bairros mais famosos, mas ao mesmo tempo tá vivendo, né? Como um dos meus personagens favoritos, o Titus Andromedon. Uma das primeiras cenas dele é lá na Times Square, né? Vestido daqueles bonecos para poder tirar foto com os turistas. Então, a vida de quem mora da cidade é ser o boneco e não tá tirando a foto e ir para Times Square, porque é o lugar mais lugar da cidade. Ninguém que mora em Nova York vai para Times Square, né? E outra coisa que eu acho muito legal em Kim Schmidt, porque mostra a vivência, né, dentro das casas e aqueles micro apartamentos de Nova York. Ela, por exemplo, ela dorme num armário, ela não tem nem quarto, é só um armário. Acho bem legal também ver a cidade não só por esse viés romantizado, mas também por esse viés da dureza do dia a dia, como você estava falando antes do Casa de Areia, né? E falar disso de uma forma bem humorada, mas sem perder contato com essas questões que estar nesse lugar vai trazer, né? Acho que uma série que faz isso também em outro destino, de um jeito bastante diferente, mas que na minha cabeça funciona como um paralelo, assim, é aquela Midnight Diner, né? Que se passa em Tóquio. Cada episódio é uma história de uma pessoa diferente e que fala também dessa vivência na cidade de um jeito interessante. Que acho que é bem bacana da pessoa conhecer a cidade via as pessoas que moram nela, mas também via essas relações que a pessoa tem com os pequenos lugares que existem na cidade, né? Então ali mostra esse micro restaurante e tal, e um chefe de cozinha preparando os pratos que fazem sentido para as pessoas, né? Tem a ver muito com essa coisa da comida e as emoções e tal, mas também mostra a relação dos japoneses com essas comidas e com essas emoções. Vai falar de rituais comunitários, né? De como que as pessoas têm esse lugar onde elas podem ir, além da casa e do trabalho, e fala também muito da solidão da cidade, né? Eu acho que é uma coisa que é muito inerente a todas as cidades grandes, mas que no Japão a gente sabe que vem sendo mostrado, inclusive, que isso vai crescendo bastante, né? Então, é também um exemplo de como se pode conhecer a cidade de um jeito diferente. Pensando nessa perspectiva, tem dois filmes que eu acho extremamente interessantes. O primeiro é Como Ganhar Milhões Antes que a Vovó Morra, que é um filme gravado em Bangkok, na Tailândia, né? Assim, além dele ser um filme que você vai chorar absurdamente, é um filme que a cidade é um personagem também. Eu acho que isso é muito bacana, né? Quando a produção cinematográfica consegue colocar, como a Melissa comentou também de Nova York, quando o filme, né, consegue colocar a cidade como uma personagem que dita regras, que fala sobre a organização espacial, que fala sobre os hábitos de alimentação, enfim, várias outras coisas, né? Então, o primeiro, acho que é esse, e o segundo é um clássico, Parasita, né? Com que aquele filme, né, é um filme gravado em Seul, na Coreia do Sul, né? Como ele diz muito, né? Como o cenário diz muito sobre a desigualdade social,
sobre o cheiro do pobre, né? Tem uma cena que o motorista choveu na noite anterior, acho que foi isso, choveu na noite anterior, ele foi trabalhar, meio que ensopado, e aí a patroa, ela tá falando que tem um cheiro ruim, que lembra cheiro de algum vegetal estragado, mas é o cheiro da pessoa que é mais pobre, né? Que fica horas no deslocamento até sua residência, ou então no transporte coletivo. Enfim, acho que são dois filmes bem interessantes e filmes que fogem na indústria cinematográfica estadunidense também, né? Então, uma outra Sim. maneira de se fazer cinema. É bem relevante isso que você está trazendo, né? Porque a gente assiste o filme, a gente assiste a série e a gente romantiza um pedaço da história, mas o que que essa história não conta? Quem que está incluído e quem que está excluído nessa história? Acho que Parasita é muito fiel a mostrar vários pontos de vista, né? De quem realmente habita aquela cidade, como é que aquela cidade funciona a partir desses recortes, a partir dessas tribos, né? De como é que elas impactam esse lugar que elas moram, né? Talvez meu filme de cabeceira. Acho que todas as turmas que tiveram aula comigo já assistiram esse filme. Eu invento alguma estratégia para fazer esse filme, porque eu acho que é um filme que todo mundo precisa assistir, que é O Que Horas Ela Volta. Logo numa das primeiras cenas, quando a personagem da Regina Casé, a Val, ela vai buscar a Jéssica, sua filha, no aeroporto. Elas se deslocam no aeroporto até a residência, que é no Morumbi de ônibus, e elas passam pelo Largo da Batata. E aí a personagem Regina Casé, a Val, ela diz que ali antes tinha muito forró, um forró tão bom, agora só tem prédio. E é para pensar também nessa especulação imobiliária da cidade, como que a cidade vai ganhando novas formas, que antes ali era um reduto nordestino, mas aí, enfim, né? O capital imobiliário da cidade de São Paulo precisou se deslocar cada vez mais para o eixo do oeste, e aí aquela região virou uma extensão desse capital econômico financeiro. É um outro filme, Que Horas Ela Volta, acho que é um filme bem interessante também, que é a cidade, em alguns momentos, ela vira um personagem. Lá no final também, quando a Jéssica consegue alugar um apartamento, que é na Zona Sul, mas não fica tão evidente onde que é, mas é uma favela, enfim. E aí tem a dinâmica da colaboração, da cooperação das pessoas daquele território também, se ajudar. Acho que é um filme bastante interessante. E é legal de fazer essas comparações, né? De como você pode conhecer a cidade por meio desses filmes e séries, e que, dependendo do filme ou da série, você vai pegar uma cidade completamente diferente, né? Então, por exemplo, tem a São Paulo de Que Horas Ela Volta, e uma São Paulo completamente diferente é a da telenovela Éramos Seis, que para mim, assim, é mais do que a Avenida Paulista, o lugar que eu mais me sinto em São Paulo, por causa de Éramos Seis, é a Avenida Angélica. Então, quando eu tô andando na Avenida Angélica, eu me lembro muito daquela versão super romantizada que aparecia na. Porque a história de Éramos Seis é uma família que consegue comprar uma casa na Avenida Angélica, né? Que é uma avenida nobre de São Paulo, mas que hoje em dia as casas já quase não existem mais lá, tem só prédios ou espaços comerciais. Mas que na época em que a história se passa, é um lugar extremamente chique, bonito, legal. E aí você, comparando então, Éramos Seis com Que Horas Ela Volta, você vê duas São Paulos completamente diferentes. E tem uns outros exemplos também que me vem à mente que eu acho bacana de citar, que é tipo, você conhece um Rio de Janeiro em Cidade de Deus, que é completamente diferente do Rio de Janeiro daquela série Coisa Mais Linda, né? Que é um Rio de Janeiro de praias, de bossa nova, de não sei o quê. Da mesma forma, você também tem dois Cairos, né, no Egito, completamente diferentes, em Morte no Nilo, que é um filme que mostra o Cairo como um lugar exótico, um lugar que pode ser aproveitado pelos turistas luxuosos, ou um filme tipo Clash, que é um thriller de guerra que revela toda uma tensão política, que fala sobre vida real, que é um filme completamente outra pegada, completamente diferente. E aí eu acho que ajuda também a perceber que os lugares são muitos, né? Assim, que um lugar só, ele tem muitas camadas, tem muitos jeitos de viver naquele lugar. E aí eu queria conversar com você um pouco sobre isso também, Gil. Como é que a pessoa pode, já que ela está disposta a conhecer o lugar via filmes, séries, documentários, novelas, etc., o que que é legal dela fazer para poder ter essa visão um pouco mais ampla, assim, sei lá, misturar ficção e documentário ajuda? Ver versões de cineastas locais, sei lá, o que que você acha que seria bacana da pessoa fazer para, já que ela vai visitar, entre aspas, né? Já que ela vai visitar via telas o lugar, como é que ela pode fazer uma visita bem produtiva, bem bacana, bem legal? Misturar um pouco de diferentes linguagens artísticas, né? Pensar no cinema, mas pensar na literatura também, de um escritor contemporâneo que esteja em alta. Enfim, por exemplo, é muito comum quando a gente pensa em Paris, né? A gente comentou anteriormente do Emily Paris, né?
porque ela é uma pobre coitada estadunidense e os franceses não entendem o modo dela, enfim, mas é uma Paris ainda bastante pasteurizada, né? Que Uhum. é aquela Paris ainda ali do Woody Allen, do Meia-Noite de Paris. É uma Paris que, enfim, já está habituado a ver as produções, mas sei lá, quando a gente mistura um pouco com a produção escrita do Edouard Louis, por exemplo, é uma outra cidade, talvez, que apareça para a gente, né? Ou então de documentários, ou de filmes fora desse circuito hegemônico também. E isso que eu disse é algo super importante, né? A gente pensar que, da mesma maneira que nós somos muitos, a cidade é muitas. A cidade ela tem várias camadas, né? Eu gosto de observar a cidade como um palimpsesto que a gente vai desbravando e vai descamando, camada por camada. A cidade tem pele, né? Tem um livro, inclusive, do Ítalo Calvino, que eu acho brilhante para pensar nessas várias cidades, que é Cidades Invisíveis. Que acho que é uma maneira bastante interessante de pensar nessas diferentes cidades, o que elas nos falam. E aí, Gil, eu queria trazer um outro ponto que o Viajar Sem Sair de Casa traz, que é o retrato que alguns filmes e séries fazem do turismo em si, né? Às vezes a gente tem nas telas lugares legais, mas também tem, por outros pontos de vista, o impacto que o turismo traz, que nem sempre é um impacto positivo, né? E eu fiquei pensando nisso porque recentemente eu assisti Tubarão no cinema. Porque o filme fez um aniversário de 50 anos, né? Ele é de 1975. E é um filme que, claro, é sobre um tubarão, mas que também é sobre uma cidade litorânea, que não quer dizer que tem um tubarão, porque está chegando um grande feriado. E se eles disserem que eles têm um tubarão, eles vão afastar os visitantes e a renda do turismo é mais importante do que tudo, né? Inclusive para os políticos e para os comerciantes do lugar, a renda do turismo é mais importante que a segurança de todo mundo, seja turista, seja local, etc. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, sobre esse impacto que às vezes o turismo traz e que pode aparecer nas telas, né? Um exemplo que me vem à cabeça muito sobre isso é Jurassic Park, que, é claro, é um exemplo ao extremo, né? Que aquele filme, o original é de 93, mas que fala sobre como que a indústria do turismo, na hora que você vai criar um parque temático bizarro com dinossauros de verdade, você pode criar um problema muito grande para a população, para o local e um impacto ambiental bizarro também, né? Quando você fala que, no caso de Tubarão, o próprio governo está muito preocupado sobre o problema da questão da segurança, porque para eles o importante é ter esse fluxo turístico. Então, na cidade pequena, a lógica é muito essa, né? Então, o próprio prefeito, os vereadores, eles são os proprietários das pousadas, dos restaurantes, aquelas famílias, a dinâmica coronelista, que ainda acontece muito nos interiores, nos rincões dos Brasis, né? Porque nós temos diferentes Brasis. O Brasil é muito mais que esse eixo Rio-São Paulo, né? E é super importante pensar nesses impactos negativos, né? Então, sim, o turismo ele pode causar alguns problemas, né? Entre eles, acho que esse que você já citou, se esse turismo não tiver um controle, que a gente chama de capacidade de carga, né? Os hospitais não vão dar conta da demanda, o trânsito não vai dar conta, uma questão logística de abastecer a cidade com alimentos, os altos preços, né? A gente tem visto aí uma série de denúncias de algumas cidades litorâneas pelo Brasil, em especial acho que Porto de Galinhas está em alta agora, né? Como destino tem super explorado o turista, e aí o discurso, né, quando eu vou ler as reportagens, o discurso é mais do mesmo, é alta temporada, né? Então a gente não tem turista quase o ano todo, então agora a gente tem que lucrar. E aí vai virar o quê? A costa brasileira inteira vai virar Trancoso, que o day use, e a gente abre muitas aspas para a cidade de day use, né? Consumação mínima, um casal na praia custou R$ 100. Não dá para a gente normalizar um espetinho por R$ 80, um espetinho de carne. Não dá para normalizar um hambúrguer por R$ 90. Porque se a gente, igual eu comentei anteriormente, né? Se a gente tem discutido cada vez mais, né? Turismo para quem, né? Quando o destino coloca preços tão abusivos como esse, eles estão escolhendo qual grupo social eles querem servir, atender, né? Não é para o turista que vai juntar o seu rico dinheirinho ao longo de 11 meses para conseguir viajar no 12º mês, né? É para o turista que R$ 90 é ok para um hambúrguer. E não dá para gente normalizar, né, gente? R$ 90 no hambúrguer. Não dá.
Sim, acho que é resgatar até aquilo que você falou no outro episódio de White Lotus, que é essa questão de que quem é o público que vai aproveitar aquilo, né? Eu lembro muito da primeira temporada. Eu preciso falar, porque pra mim, aquela história do filhinho da mamãe que vai lá na lua de mel, ele gera a melhor frase de todas as temporadas de White Lotus, que é quando o gerente do hotel explica pra uma mulher que trabalha lá na primeira temporada e ele fala: todo mundo quer ser o filhinho preferido da mamãe hotel. Então, o turista chega num lugar como esse, principalmente esse turista privilegiado e tal, ele chega querendo ser mais mimado, mais querido, mais tudo. E aí cria uma relação dessa pessoa com esse lugar de que ela pode tudo, de que ela pode fazer tudo, de que ela pode, inclusive, subir o preço das coisas, né, e pagar o churrasquinho de R$ 90 porque ela não quer as pessoas locais na volta dela ali na praia. Então, ela faz, inclusive, questão de pagar mais caro para poder evitar que turistas diferentes do perfil dela, inclusive do perfil socioeconômico, mas também, às vezes, né, da cor da pele, ou gênero, né, orientação sexual, etc., que essas pessoas venham para o lugar onde ela tá, porque ela quer ser a filhinha preferida da mamãe hotel ou da cidade turística, né? É desesperador, né? E aí fiquei pensando agora no Coisa de Rico, do Michel Conforado também, né? Em alguns momentos do livro, né, ele fala sobre a questão de viagens, tudo mais, essa exclusividade. É tenebroso, é horroroso, né? Os destinos operarem nessa lógica, mas infelizmente acontece muito. Uma coisa é o destino de estabelecer uma capacidade de carga para ônibus turísticos, por exemplo. Colocar uma taxa de visitação para ônibus turístico. Porque, assim, quando um ônibus chega com 40 pessoas no ônibus, né, vai gerar lixo, trânsito é uma questão para estacionar, tem que pensar em várias coisas. Mas não dá para operar na lógica de ônibus só pode entrar 40 e carro particular pode entrar quantos quiser. Porque se existe um limite para o turista que vem de ônibus, tem que existir também um limite para o turista que vai de veículo particular. Só que muitas vezes os destinos não operam dessa maneira por causa de um recorte, né? Do consumo médio e aquilo, né? Questiono novamente. Para quem é o turismo que nós estamos falando? Na sociedade, enfim, turismo para quem? Eu quero que todo mundo consiga viajar também, né? Não somente quem vive de renda e paga 15 mil francos suíços, como o Michel Furado relata lá no livro, né? Em um perfume. Então, galera, quem tá de férias agora, ou vai ficar de férias daqui a pouco, ou quer aproveitar os vários feriadões, principalmente agora em 2026, esse episódio foi exatamente para poder a gente lidar com o fato de que nosso rico dinheirinho não dá para todas as férias e todas as viagens e todos os feriados que a gente gostaria de aproveitar. Então, que a gente possa fazer uso aí das telas, né? E aí eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença aqui, Gil. A gente recebeu o Giliard Souza por 2 episódios, então se você perdeu o episódio anterior, corre lá para ouvir que tá valendo bastante a pena, o episódio 3. E é isso, Gil. Muito obrigada, viu, por vir aqui conversar com a gente, contar um pouco sobre a sua experiência relacionada ao turismo nas telas, fora das telas. Eu agradeço, Joana e Melissa, pelo convite. E falamos bastante de filme. Tem filme para assistir. Eu anotei vários aqui que eu não conhecia. Pois é, quem não tiver grana e não tiver tempo, férias para viajar agora, tá com certeza com uma listinha caprichada para poder viajar nas telas. É isso, obrigada, Gil. E esse foi mais um episódio de Telapia. As sugestões de hoje foram os filmes Sob o Sol da Toscana, A Pior Pessoa do Mundo, Comer, Rezar, Amar, Ayanda and the Mechanic, Medianeiras, Quem Quer Ser um Milionário, Casa de Areia, O Alto da Compadecida, Como Ganhar Milhões Antes que a Vovó Morra, Parasita, Que Horas Ela Volta, Morte no Nilo, Clash, Meia-Noite em Paris, Tubarão, Jurassic Park e Cidade de Deus. Também teve as séries O Faz Nada, Portlandia, Unbreakable Kimmy Schmidt, Midnight Diner, Coisa Mais Linda, Emily in Paris e White Lotus. E a telenovela Éramos Seis. Menção honrosa para Seinfeld, Friends, Sex and the City, How I Met Your Mother, Gossip Girl e também para alguns livros. Os livros do Edouard Louis, As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino e Coisa de Rico, do Michel Alcoforado. Mande a sua pergunta anônima por aqui ou em @sessão de Telapia no Instagram, que a gente responde no próximo episódio, sugerindo algo para você assistir, se divertir e, quem sabe, ganhar outras perspectivas. Até a próxima!